Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia. Estamos aqui em Gênesis capítulo 3, vamos ler agora o versículo 19 e 20, que diz assim: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher. Que maravilha! Que maravilha! Queridos, isso aqui é sensacional. A palavra de Deus, cada dia mais, ela nos ilumina para compreendermos os propósitos de Deus. É interessante como Deus aqui, logo no início, ele já determina como nós seremos após o pecado, após o pecado original, a queda do homem. Eu acho interessante quando Deus ele conta detalhes, ele está mostrando aqui a sua justiça, ele está mostrando aqui que ele é um Deus justo, que ele pune, que as consequências do pecado também virão. É como diz a palavra de Deus, né? O salário do pecado é a morte. E é isso mesmo. Quando está aqui no versículo 19 e 20, dizendo, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Eu já falei no vídeo anterior que Deus estava agora punindo o Adão, punindo o homem, dizendo que a partir desse momento o seu trabalho seria um trabalho mais cansativo, seria um trabalho com suor, com mais esforço. O trabalho seria um trabalho com dor. O homem sentiria dor diariamente pelo seu trabalho. É um trabalho forçado. Então o castigo, a punição que Deus deu para Adão foi um trabalho forçado. Um trabalho que ao final do dia ele sentiria dor e suor durante o seu trabalho, para trazer alimento cotidiano para sua casa, para sua família. Mas outra coisa que Deus fala aqui para Adão, além de estar punindo Adão, ele diz para Adão algo importante. Olha, do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, até agora, então, eu estava dando você o pão. Até a esse exato momento, você recebia da natureza sem nenhum esforço, sem nenhum sacrifício, sem nenhuma dor no seu corpo. O mundo, o planeta, a Terra, ela produzia automaticamente o alimento e você praticamente só cuidava ali, não tinha tanta coisa para fazer, porque até então a Terra não havia também recebido a maldição, né? Não foi também punida, no caso, teve uma punição também para a Terra, para que houvesse e crescesse ali espinhos e capim. Então automaticamente as plantas, os alimentos também não tinha problema nenhum, não havia podridão, não havia desperdício, não havia estrago, né? Não se estragava, eram alimentos perfeitos. E aqui Deus diz no versículo 19, no suor do teu rosto comerás do teu pão. Quer dizer, a partir de agora, então, meu querido, que esta punição está vindo, você vai ter que ralar, você vai ter que trabalhar um trabalho forçado, até que tornes a terra. E aí tem outra coisa que Deus está dizendo. Então, a partir de agora, pela desobediência do homem, agora também está vindo a morte. Então, eu disse que não coma, porque no dia que comer morrerás. Então, a partir desse momento que vocês desobedeceram, trouxeram o pecado original, vocês vão retornar ao pó. Ou seja, vocês vão retornar à terra. Vocês vieram da terra, vocês vieram do pó, vocês vieram do barro e vai retornar a esse barro. É o que está dizendo aqui. Deus está falando agora da morte física. Da morte física. E isso é importante que nós saibamos. Por quê? Porque nós sabemos que é complicado tratar com morte. Nós sabemos que é complicado a gente se envolver e ter alguém querido, alguém próximo falecido. É uma dor.
é uma tristeza, né? É algo assim indizível, vamos dizer assim, quando alguém tem uma perca. Você está acostumado com aquele ser, você está convivendo com aquele ser, você sabe que aquele ser faz parte da sua família, do seu sangue, ou até mesmo amigos, círculo, né, do círculo familiar, ou até mesmo de amizade. E quando você perde alguém que você gosta muito, você padece, você sofre. Deus está dizendo aqui então que a partir desse momento também, não somente o homem ia ter um desgaste físico, mas que teria dor e também teria a morte, que ele ia retornar ao pó. Deus estava dizendo então que a morte foi estabelecida. Lembre-se que não foi Deus que trouxe a morte, foi a desobediência do homem que fez o homem passar agora a voltar ao pó, a morrer. Não era propósito de Deus, vamos dizer assim, porque Deus deu opção para o homem. Olha, você escolhe como você quer viver. Aqui tem a árvore da vida, aqui tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida já está dizendo, vai ter vida eternamente. A árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ter conhecimento do bem e do mal, mas traz morte. Na verdade, essa árvore é a morte. Aí você escolhe. O homem foi, então, optou, quando eu falo o homem e a mulher, né, o casal, optaram para comer do fruto proibido que Deus havia dito para não comer, porque certamente morreriam. Aí, nós estamos vendo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Isso aí, vamos falar de poeira. Deus já tinha dito aqui para a serpente, né? A punição para a serpente, que ela ia rastejar e viver na poeira, no pó. E ali, eu estava dizendo, para a gente sempre lembrar disso. E essa palavra pó, ela faz ilusão no hebraico como poeira, como barro, como terra, lama, tudo isso, né? Cinzas, chão, reboco, tudo isso tem a ver com essa palavra pó. Então o homem, ele é uma poeira, o homem, ele pode ser um barro, uma terra, ele é uma lama, uma cinza, um chão, um reboco. É isso que quer dizer. A matéria original que foi criado o homem, é isso aí. E o homem não passa disso. E o homem vai retornar a isso. E retornando a isso, é interessante que como é difícil passar pelo sentimento de perca. Como é difícil você estar convivendo com alguém e de repente você recebe uma notícia que houve um falecimento. Há um abatimento natural, normal, e esse abatimento daqueles que estão vivos, aqueles que estão sentindo a perca, é uma dor. É uma dor muito grande. E quem perdeu algum parente, um pai, uma mãe, um irmão, ou um amigo, ou qualquer uma outra pessoa muito chegada ou chegado, sabe que essa dor é uma dor indizível. É uma dor e um sofrimento, né, de perca. A gente demonstra e mostra como nós somos tão simples, como nós somos frágeis, como nós somos tão fraco e deixamos o outro partir e não tem como salvá-lo, não tem como trazê-lo de volta, não tem como não sentir essa dor. E quando eu falo de morte, é um assunto muito ruim de falar, né? É um assunto muito triste de falar quando há essa perca, quando há essa separação, essa ruptura, quando há essa morte, esse luto, passar esse luto, passar esse momento. Mas Deus já está dizendo aqui no início que o homem não teria somente a partir da desobediência, ele não teria somente o suor, né, são as dores do corpo. Não é somente suar em si, né, porque suar você pode correr, você vai suar, você fazendo o exercício, você vai suar, mas no sentido do suor, está dizendo aqui, no sacrifício, na força,
né? Através de dor, através de ralação, de trabalho cansativo, de cansaço físico. O homem teria então esse cansaço físico. E automaticamente, por ter esse cansaço físico, há um desgaste do ser humano. O homem vai se desgastando emocionalmente, fisicamente e em todos os sentidos. E aí a morte vai se aproximando, né? Quanto mais idade nós vamos tendo, se a gente for olhar na realidade, a gente festeja porque está mais um ano de vida, mas a gente fica triste porque quanto mais um ano de vida você tem, é mais um ano de vida que se foi e que você não vai retornar e que o seu fim está chegando. Tem um limite para o ser humano. A Bíblia, ela fala entre 70 e 80 anos, já tem fadigas, canseira, cansaço. Isso é muito triste, né? Mas a consequência é a consequência da desobediência do homem, a consequência da rebeldia do homem, porque o homem rebelou contra Deus, o homem desafiou a Deus. E não é legal desafiar Deus, não é bom, não é bacana desafiar Deus. A gente não pode desobedecê-lo, a gente analisar quais os mandamentos do Senhor, quais são as leis do Senhor e procurar obedecer às leis do Senhor, porque até a palavra de Deus fala isso, né? Que obedecendo às leis do Senhor, obedecendo o pai e a mãe, nos acrescenta anos de vida. Olha que interessante, a Bíblia fala isso, a obediência, não somente os mandamentos, mas ao pai e a mãe, que também faz parte dos mandamentos, obedecendo a Deus, Deus nos acrescenta anos de vida. É isso que é importante, mas aqui está estabelecido o suor, aqui está estabelecido a morte, aqui está estabelecido a separação, aqui está estabelecido o cansaço físico. Deus, ele colocou nisso: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Então nós vamos voltar à terra e nós vamos ter essa separação, essa dor, não somente dor física do trabalho, mas a dor de perder alguém que nós gostamos, alguém que nós amamos. E não dá para acostumar, é óbvio, né? E existem pessoas que às vezes quando tem certas percas, que é uma dor indizível, e algumas pessoas ainda sem entender esse processo do processo do luto, o processo da separação, não permitem às vezes que as pessoas chorem, mas é importante que chore, é importante que a pessoa tenha esse momento ali do seu luto, da sua despedida, da sua separação desse ente querido. Para nós que somos cristãos, que acreditamos na ressurreição, graças a Deus, porque Jesus foi a primícia disso, Jesus ressuscitou, nos dando também condições de que um dia a morte viria, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele vai ressuscitar. A palavra de Deus nos diz, apóstolo Paulo, ele fala para o seu povo, dizendo o seguinte, que quem está em Cristo, ele é uma nova criatura, coisas velhas e antigas passam e tudo se torna novo. Inclusive se torna novo no sentido de que nós agora vamos ter uma vida eterna, né? Uma vida para sempre. A morte não é um fim, a morte não é uma separação eterna. A morte, ela é uma separação momentânea. Alguém vai ter um encontro com este morto, ou seja, do lado do céu ou do lado do inferno. Infelizmente é isso, não tem como fugir disso. Ou alguém vai viver eternamente a segunda morte, que é a morte eterna, que nunca mais vai sair, que é o inferno, que é a separação eterna de Deus completamente, mas também tem um outro lado, que aqueles que procuram obedecer a Deus e seguir os seus preceitos, aceitando Cristo como seu único e suficiente Salvador, como Cristo ressuscitou, ele também nos garantiu que nós também ressuscitaríamos nele.
Ele foi a primícia, ele foi o primeiro para dizer, se está em Deus como ele estava no Pai, em Deus, nós também poderíamos até morrer, chegar separado do corpo físico aqui e ir para o pó. Mas a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, quem morreu vai ressuscitar. Quem morreu com Cristo vai ressuscitar. E a palavra de Deus está sempre dizendo isso, né? Quem está em Cristo, ele tem vida, porque Jesus traz vida novamente. Então essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que o castigo veio e trouxe angústia, trouxe tristeza, trouxe caos, trouxe sofrimento, trouxe separação. Mas em Deus, em Cristo, através de Cristo, há novamente a reconciliação com Deus e vida eterna. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a vida. Se você está com Jesus, se você aceitou Cristo, Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, você vai ter vida. Da mesma forma que ele ressuscitou, a promessa é esta. Ele ressuscitou, nos dando condições também de ressuscitar nele, né? Quem está em Cristo vai ressuscitar para a vida eterna, para viver eternamente com Deus, que nós chamamos de ir para o céu, né? É importante que nós entendamos isso. A palavra de Deus, ele fala sobre isso aqui em Colossenses, né? Ele está sempre dando essa palavra para nós, nos orientando de que um dia, vamos ler aqui em Colossenses, deixa eu ver, Colossenses capítulo 3, olha aqui, portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então nós estamos mortos para o mundo e vivos para Deus através de Cristo. E aí ele fala, né, de morte. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Então está dizendo que vai haver esta ressurreição das pessoas que está em Cristo Jesus. E isso é muito importante. Isso é interessante, por quê? Porque quando diz aqui que vai voltar ao pó, não quer dizer que é o fim. Não quer dizer que acabou. Está eliminado, não tem mais condições, não. Existe uma outra vida além dessa na Terra. Existe uma outra vida que nós iremos passar a eternidade. E esta vida onde nós vamos passar a eternidade vai depender do que nós estamos, de quem nós aceitamos ou que nós estamos fazendo aqui na Terra. Né? Na verdade, não somente o que nós estamos fazendo, mas principalmente de quem nós estamos crendo, em quem nós estamos crendo, quem é o nosso Deus, quem nós cremos. Se você crê num Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo, que não teve pecado e morreu no seu lugar, e ele morreu ao terceiro dia, ressuscitou, está dizendo que nele também você vai ressuscitar. Isso aí é muito claro. Então é importante que nós expliquemos para as pessoas que houve uma punição, que há punição. A punição é que a morte foi estabelecida para toda a humanidade. Né? Nós vamos morrer. Diz o apóstolo Paulo que alguns não irão morrer. E nós acreditamos nisso, né? Quando Cristo vier buscar a sua igreja, a Bíblia diz que quem estiver em Jesus, aqueles que partiram, morreram, vai ressuscitar primeiro. Mas os que estão vivos em Jesus, que aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, serão arrebatados, né? Serão levados para o céu ainda em vida. E nós temos um exemplo na Bíblia, né, lá no Antigo Testamento, que fala isso, né? Nós temos um homem que ele foi levado ao céu e ele não passou pela morte. Elias, ele foi arrebatado, né? Então, ele dá esse exemplo lá no Velho Testamento, mostrando que assim vai acontecer também com aqueles que têm Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, é importante que nós entendamos que o homem teve a sua punição de suor, de desgaste físico, de desgaste de dor e de que também ele ia retornar ao pó, ia morrer, falecer e que ia trazer então dor e sofrimento naquelas pessoas que perderam o ente querido. Essas pessoas iam
desse momento da morte, ele passar a lembrar que isso é uma punição, isto é o fruto da desobediência do homem. O homem, ele optou para desobedecer a Deus, e nessa opção ele trouxe a morte, e a gente sente a dor quando a gente perde alguém. E esta dor é para fazer eu e você lembrar da desobediência do homem. Então, quando há uma morte, é para que eu pare um pouquinho e pense, como que surgiu a morte? O que aconteceu para vir a morte? Quem trouxe a morte? Quem foi o responsável para trazer essa morte, essa dor e sofrimento? Foi o próprio homem, pela sua desobediência. Mas há uma outra maneira de que nós tenhamos certeza que mesmo que nós venhamos a morrer, e se tiver Jesus, nós vamos ressuscitar para a vida eterna e viver eternamente com Ele. E aqueles que, infelizmente, não aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, não reconhecer como um pecador, não reconhecer como uma punição, que a morte é uma punição, antes da morte, reconhecer que veio um Deus aqui nessa terra, se tornou um homem e não pecou e morreu no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, e que Ele ao terceiro dia ressuscitou para trazer a ressurreição para nós, porque nós só teremos só vida eterna através de Jesus. Então não são os nossos esforços, são crendo em Jesus, aceitando Cristo como o único e suficiente Salvador, reconhecendo que você é um pecador e que Ele morreu no seu lugar e que Ele ressuscitou. Isso te dá garantia de que nele você vai ressuscitar também. Assim que você partir desse mundo, você tem a esperança de que um dia, um momento, você vai partir e vai encontrar com o Senhor. Eu acho interessante isso, porque quando estava 3 homens ali na cruz, né, dois ladrões, e estava Jesus, um deles olhou para Jesus e reconheceu que estava ali porque eles mereciam estar ali, eram pecadores. Mas um deles olhou para Jesus e disse: olha, você está aqui e você não fez nada para estar aqui, você não tem pecado, você não tem erro por você estar aqui, você não merece estar aí na cruz, mas nós que estamos aqui, nós dois, merecemos. Mas lembre de mim quando você entrar no paraíso. Isso é reconhecer Jesus, é dizer para ele: olha, eu reconheço que você vai ir para o paraíso, que você não merece ter morrido. E entendo também que você está morrendo em nosso lugar. Então eu aceito como meu Salvador. Quando ele disse: lembre de mim quando entras no paraíso, ele está dizendo: olha, eu reconheço que você é um Deus que veio para me substituir, para morrer no meu lugar, a morte que nos trouxe. Eu não vou ser livre dessa morte física, mas eu vou ter livre da morte, da condenação eterna. Eu vou ressuscitar, eu vou viver novamente. Aí Jesus olha para ele e disse: hoje mesmo tu estarás ao paraíso comigo. É interessante isso, porque Jesus não disse que amanhã ele estaria no paraíso, ou outro tempo ele estaria no paraíso. Hoje mesmo ele estaria no paraíso com Jesus. Então, meu querido, você quer ir para o paraíso com Jesus? É você ter Ele como seu único e suficiente Salvador, porque quer queira, quer não, demore quanto tempo for, a morte vai vir. Infelizmente, é essa notícia desagradável que eu tenho que falar com você. Essa notícia triste que eu tenho que dizer para você, que o pecado trouxe a morte, como Jesus disse, como Deus disse, né, lá no Jardim do Éden: não coma, porque no dia que comer vai morrer. E a morte veio para toda a humanidade. E nós devemos sempre saber: estamos vivos? Sim. Então, nós estamos sujeitos à morte. Todos os viventes estão sujeitos à morte. E aí vai trazer dor, vai trazer choro, vai trazer separação, vai trazer angústia, vai trazer tristeza. Mas há uma esperança. Há uma esperança se você acreditar que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador. De um dia que você encontrar com essa pessoa, se ele também aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, você vai ressuscitar para a vida eterna. Então eu deixo essa palavra para você, porque aqui está dizendo: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e do pó tornarás. E no versículo 20 diz assim: e deu o homem o nome Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos.
Então, nós vimos aqui que o próprio homem, é ele que deu o nome para Eva, dizendo que Eva é a mãe de todos os seres humanos. Então, aqui está dizendo que como há uma mãe e um pai de todos os seres humanos, que Adão e Eva são esses responsáveis, eles erraram e a consequência, então, dos seus filhos, o DNA dos seus filhos viriam também com esses vírus da morte e da separação de Deus, da humanidade aqui, do físico e até separação da vida eterna. E a gente precisa se preocupar com isso. Que Deus possa nos estar iluminando e que nós possamos, antes de morrer, antes de falecer, ter encontrado com Jesus Cristo para ter vida eterna. Que Deus te abençoe e até a próxima.